Microfone. Tá. Saiu? 515, entendeu? Oi? Eles têm um 315 aí. 515, né? Aleluia. Vamos ouvir mais um hino para dar continuidade. Hino 515. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor pra onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus,
comigo vai. Eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levados, se Cristo comigo vai. Eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro o meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levados, se Cristo comigo vai. Eu irei, se Cristo comigo vai. Eu irei, se Cristo comigo vai. Eu Aleluia. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma noite fez o Senhor e por isso estamos aqui alegres na presença dele. Gostaria nesse momento estar fazendo uma oração para iniciarmos. Hoje vai ser para dar início a... e que você na sua casa possa estar também tirando esse momento de oração conosco, agradecendo a Deus por mais uma vez estarmos vivos para falar do seu amor. Senhor Deus e Pai, graça nós te damos, Senhor. Pai bendito, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia, ó Pai, permitir que estivesse na Tua presença. Pai bendito, muito obrigado, Pai, por alimento, Pai, que o Senhor coloque em nossas mesas. Muito obrigado, Senhor, pelo ar que nós respiramos, Senhor. Pai bendito, muito obrigado, Pai, por podermos, ó Pai, ter, ó Pai, essa oportunidade, Senhor, de estar falando a Tua palavra. Ó Pai bendito, de estar podendo, ó Pai, sentir, ó Pai, o Teu agir, ó Pai, na Sua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, muitas coisas, ó Pai, tem se levantado, ó Pai, nesses últimos dias, mas, ó Pai, o Senhor tem mostrado, ó Pai, que está conosco em todos os momentos, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai. Ó Pai bendito, nos dê, ó Pai, um entendimento, ó Pai, nos dê, ó Pai, a Tua mente, Senhor. Ó Pai bendito, que o Senhor, ó Pai, possa, ó Pai, nos ajudar. Ó Pai bendito, que o Senhor, Pai, possa me ajudar, ó Pai, a lecionar, ó Pai, essa lição. Ó Pai bendito, também que o Senhor, Pai, possa ajudar, ó Pai, os nossos irmãos, Senhor. Ó Pai bendito, para estar, ó Pai, com seus ouvidos atentos, ó Pai, a tudo aquilo que foi falado aqui, ó Pai, nessa noite. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Hoje estaremos tratando a lição 2. A revista fala sobre os Salmos. Gostaria que você que não tivesse a revista, fosse aí no computador, no seu celular, abrisse lá a EBD Betel, tá? Que estará ali disponível todas as lições e contém todo o conteúdo que iremos falar aqui nessa noite. A lição de hoje é a lição 2, que vai falar sobre Jesus Cristo e missões dos Salmos. A gente vai começar a ler, que as pessoas que já têm a revista possam acompanhar. Aqueles que não têm, abra no site, que você estará acompanhando conosco. Aleluia. O texto áureo vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Salmo, no capítulo 22, no versículo 1. A verdade aplicada vai dizer: os salmos também testificam acerca
sua obra é plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. O objetivo da lição é compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias, deixar Cristo ao seu povo. Os textos de referência estão em Salmo 2, Salmo 22 e Salmo... Amém? Vamos lá, Salmo 2. Por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se acomunam, mancomunam contra o Senhor, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. O Salmo 22, versículo 27 vai dizer: todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a sua face. Salmo 110, versículo 1 vai dizer: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que põe os seus inimigos por escabelo dos teus pés. Aleluia. Vamos fazer mais uma oração pela palavra que o Senhor tem colocado. Então, feche seus olhos mais uma vez e vamos estar agradecendo a Deus por essa palavra. Senhor Deus e Pai, gratos somos, ó Pai, a Ti, Senhor. Ó Pai bendito, por essa palavra, Senhor, palavra essa revelada. Pai bendito, que o Senhor, Pai, possa, ó Pai, ajuntar braço, ó Pai, ao nosso coração. Ó Pai bendito, que o Senhor, Pai, possa estar continuando falando, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, nos abençoa, Pai, nos dê entendimento para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A introdução da lição vai dizer o seguinte: nesta lição estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Então, nessa lição, na lição 2, que vai falar Jesus Cristo e missões dos salmos, a gente vai estudar os salmos messiânicos e missionários. Vamos tratar a respeito de 3 salmos: Salmo 2, Salmo 22 e o Salmo 110, que é os salmos que nós estaremos estudando essa noite. E qual os propósitos de Deus para todos os povos. Então, essa noite, nós vamos estar destacando algumas mensagens que Deus nos dá sobre o sofrimento e o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Profecias dos salmos messiânicos. O Salmo 2 está escrito por Davi, conforme em Atos 4, 25. Relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus, o Filho de Deus sobre todas as nações. Então a gente vai tratar aqui sobre três temas: a revolta da nação contra o de Deus e o reinado do Filho de Deus. Então a gente pode perceber que os salmos vão testemunhar acerca de Jesus Cristo. Os salmos também vão relatar acerca de Jesus. Então a gente vai estar tratando sobre esses aspectos, as profecias, a revolta de um povo e o triunfo do nosso Senhor. Então a gente pode, como eu estava estudando essa lição, eu via aí na minha casa, estava sentindo e vendo tudo que isso que relata no Salmo 2, a gente vai ver que isso tudo, ele tem acontecido nos nossos dias atuais. A revolta de um povo contra o ungido de Deus. A gente vai ver ainda o triunfo do Filho de Deus e o reinado do Filho de Deus. Isso aí são para todos que são salvos em Cristo Jesus. Então nós vamos ver essas coisas acontecendo na nossa caminhada. A gente vai ver essas coisas acontecendo nos dias atuais. Então tem muita coisa, a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos, nossos olhos perceber as coisas que têm acontecido, o cumprimento da palavra de Deus, as coisas que têm se manifestado e se cumprido para que venha o nosso Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que têm deixado essas coisas de lado e têm passado apercebido aquilo a qual o propósito, a qual Deus tem acontecido em tais situações. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que estar com nossos ouvidos atentos.
porque Ele está próximo, a vida dele está próximo, Ele está vindo, e nós temos que estar em ligação com Ele, para não sermos pegos de surpresa. Amém? Então vamos lá. Tópico 1. A revolta do povo contra o ungido de Deus. O Salmo 2 começa com a seguinte indagação: por que se amontina a gente e os povos imaginam coisas vãs? A palavra amotinar significa enfurecer-se, revoltar-se. Percebe-se no contexto que essa revolta é generalizada, independe da posição ou classe social do indivíduo. Eita, alergia. Me perdoe. A revolta não será apenas dos povos, mas dos reis e príncipes em conluio, e são direcionados ao ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Várias passagens do Antigo Testamento que mencionam a unção são consideradas messiânicas, por serem prenúncio de Cristo, que está contidos em Salmos 45, versículo 7, em Salmos 89, versículo 20, Isaías 61, versículo 1, Daniel 9, do 24 ao 26. Portanto, Cristo enfrentaria uma forte oposição, a qual está contida em Lucas, capítulo 13, versículo 14, e Atos 4, do 27 ao 28, de 5 e 5. No contexto atual, é notória que a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então nós podemos ver, aqui como eu já falei um pouquinho antes, a gente vai ver que está bem atual. Está bem atual essa revolta, né? É notória a revolta de governos, grupos. Hoje a gente vê isso muito acontecendo. Essa revolta que está surgindo contra o nome de Jesus, contra Cristo. As pessoas têm afrontado, feito tudo para denigrir a imagem de Cristo. Têm feito de tudo para destruir a família, porque é a base do cristianismo. Tem feito tudo para destruir a igreja, tem feito tudo para destruir uma sociedade. Então a gente vai ver que essa revolta é apenas mais um cumprimento das promessas, das coisas que acontecem para a vinda de nosso Senhor Jesus. Ele vai vir um ataque direto. Os valores cristãos, ele está sendo atacado de tal forma, que muitas pessoas têm se enfraquecido, muitas pessoas têm esmorecido na fé. E essas coisas que têm que vir, ela tem que vir para nos dar sustentação, ela tem que vir para nos dar suporte, ela vai vir, quando ela vier, ela tem que nos dar a alegria de estar servindo ao Senhor, e não largando mão daquilo a qual Deus colocou em nossas mãos. O ataque vai vir direto. Tem pessoas aí fora, aqui no Brasil ainda não chegou, em alguns lugares pode até ser que aconteça isso. A morte, a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Nós sabemos de lugares como a Índia. Tem uns colegas que tem um amigo meu que já morou na Índia, falava que fazia cultos nos buracos, subterrâneos, e quando a polícia descobria que aquelas pessoas estavam dentro ali cultuando ao Senhor, eles tinham que sair correndo para não serem mortos. Então existe uma igreja perseguida aí fora, existe uma igreja morrendo para falar o nome de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essas coisas que está acontecendo nos nossos dias atuais, para que possamos estar cada dia mais firmes, para nós não negarmos o nome de Cristo. Aleluia! Nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter isso em nossas mãos, que os nossos irmãos, os nossos compatriotas estão morrendo para falar de Cristo, e muitas das vezes nós não abrimos a nossa boca para falar com o nosso vizinho. Muitas das vezes damos mau testemunho de vida, e isso tudo implica em dizer que estamos sendo maus missionários. Nós temos que nos dedicar à palavra, nós temos que as pessoas vejam Cristo ardendo em nós,
Em meio a tantas lutas, você levantar a mão e agradecer a Deus. Nós temos que ser gratos. Nós temos que agradecer a Deus em todos os momentos. E o que tem afligido você nessa noite? O que tem atrapalhado você de servir a Deus com integridade? O que tem impedido a Deus de você fazer algo diferente para Deus? Você não é vivo, você não é perseguido exclusivamente só você. Existe uma igreja, existe um povo, existe uma nação que é perseguida por proclamar o nome do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que ter. Essa perseguição, essas pessoas que deixam de falar com você, não é exclusivo seu. É meu também, é dos pastores, é dos presbíteros da casa do Senhor, é de todos nós. Não se entristeça por essas coisas. Não se entristeça por essas coisas. Porque é nesse momento é a qual a glória de Deus é revelada na nossa vida. É nesse momento a qual a glória de Deus se manifesta. É nesse momento, se permanecermos fiel, Deus nos honra. É nesse momento a qual, nessa dificuldade, nessa tranquilidade a qual você possa estar, é onde Deus salva a tua família. É onde Deus traz sustento para a tua casa. Aleluia. O tópico do professor vai dizer assim o seguinte: em seu livro, Os Tesouros de Davi, destes primeiros versículos, a descrição do ódio da natureza humana contra Cristo, Deus. O salmo começa abruptamente com uma pergunta irada, e não para menos de que a visão de criaturas armadas prontas para batalhar contra o Deus, o seu Deus. Pasmasse a mente do salmista. Os reis da terra se levantam com determinada intenção de prejudicar. Eles se põem em formação opositora contra Deus. Não se trata de amotinação temporária, mas de ódio estranho, porque eles se levantam resolutamente para resistir ao príncipe da paz. Aleluia. Aleluia. Quando somos resistidos, irmãos, por aquilo ao qual nós professamos, eles não estão resistindo a você. Eles não estão resistindo à tua palavra, porque a palavra não é sua, a palavra não é minha. Essas pessoas resistem ao príncipe da paz. Essas pessoas resistem ao Deus que você serve. Essas pessoas resistem em quem você tem crido. Então não se entristeça por isso. Não se entristeça por isso, porque Ele vai triunfar sobre a sua vida. Ele vai triunfar sobre a sua casa. Ele vai triunfar sobre a sua família. Então não se entristeça se houver resistência da parte dos homens, da parte de uma sociedade, da parte de um governo, porque isso tudo acontece para que a palavra de Deus se cumpra. Amém? Aleluia. Se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, ou tiver alguma coisa para acrescentar, que possa ser acrescentada aí nos comentários da nossa live, que a gente vai pegar, vai estar lendo e vai estar, à medida do possível, sanando tudo aquilo que vier de dúvida. Amém? O tópico 1.2 vai dizer: o triunfo do Filho de Deus, que a revolta e o conluio dos reis, príncipe, povos e nações, relatadas no Salmo 2, de 1 a 3, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos ataduras e cordas. Não querem o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará.
Vejamos, os sábios e entendidos serão confundidos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Haverá triunfo sobre os arrogantes. Colossenses 2,15. E aqui vai dizer, segundo Spurgeon, o Senhor deu o seu ungido a vara de ferro, com a qual ele fará em pedaços as nações rebeldes, e apesar de forças imperiais, eles não passarão de vasos de oleiro facilmente despedaçados, com a vara de ferro que está na mão do onipotente Filho de Deus. Aqueles que não se dobram serão batidos. Os vasos de oleiro não serão restaurados caso sejam quebrados. A ruína dos pecadores será incorrigível se Jesus os golpear. Aleluia, aleluia. E nesse salmo a gente vai ver a nação, os reis, querendo remover as ataduras e cordas, porque não querem um domínio sobre eles. Essas pessoas têm se levantado porque não querem servir ao único e suficiente Salvador, a Cristo Jesus, ao nosso senhorio. Mas é lindo quando a gente vê, o texto vai dizer, vai informar, que o colúrio e a revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará, mostrará que sábios serão confundidos, que o triunfo sobre os arrogantes. Então a gente vai ver que o Filho de Deus, independente que queira ou não, ele vai triunfar. Ele vai triunfar sobre todas as nações. E você também governará junto com ele. Aleluia. Você é instruído a governar, porque nós governaremos junto com Cristo. Aleluia. A igreja governará junto com Cristo. Seja resistente. Seja perseverante. Faça aquilo a qual com força, com as tuas próprias forças, com todas as suas forças. Aquilo a qual Cristo tem colocado em vossas mãos. Aleluia. Aleluia. Eles tentam a todo tempo tirar o poder de nosso Senhor. Eles querem remover, eles querem falar que o nosso Deus não é nada. A filha de Billy Graham uma vez foi questionada a respeito do que Deus estava inerente, como estava aperceptivo das coisas que têm acontecido. E ela, instruída por Deus em sua sábia e tua mente sabedora, na sua imensa sabedoria, ela vai dizer: não tiraram a Bíblia das igrejas, das escolas? Não proibiram que as crianças orassem? Aleluia. Estão tirando Deus como se nada estivesse acontecendo. Estão tirando Deus dos seus convívios. Tem muitos lares tirando Deus do seu próprio convívio. E uma casa feliz só é feliz quando nós temos Deus, quando temos Jesus no centro da nossa casa. Aleluia. Quando deixamos Jesus governar a nossa casa, quando deixamos Jesus dirigir a nossa casa, quando deixamos Jesus nos guiarmos pelas veredas da justiça. Aleluia. 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 Em sua mão está todo o poder. O homem pode até tirar a Bíblia da igreja, pode tirar a Bíblia da mão do homem, mas não tira Deus do homem. Se você tiver Deus no seu coração, na sua vida, homem nenhum consegue tirar. Pode vir o vendaval, pode vir na chuva forte, pode se levantar os homens, pode se levantar os reis, pode se levantar os príncipes desse mundo, pode se levantar o inferno, mas o maior é o que está com você do que o que está no mundo.
Maior o que está com você do que impera nesse mundo. Aleluia, 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 aleluia. Deus triunfará. O Filho de Deus triunfará sobre as nações. O Filho de Deus triunfará sobre todas as nações. Aleluia. Não se preocupe. Muitas das vezes nos preocupamos, achamos que o que está acontecendo é para Deus tratar o que aconteceu no carnaval, o que aconteceu nisso, o que aconteceu naquilo. Não. A diaconisa Marilene trouxe uma coisa muito interessante na pregação aqui no domingo. Esse momento Deus não está tratando com o povo, Deus está tratando com a igreja. Deus está tratando comigo e com você. Aleluia, aleluia. Pessoas que não oravam passaram a orar. Pessoas que não liam a Bíblia estão lendo novamente. Deus está tratando com essa igreja. Aleluia, 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 aleluia. Eles serão confundidos. Aleluia. Mas você não será confundido, porque o Espírito Santo ele te guia. O Espírito Santo ele te revela. O Espírito Santo ele te instrui pelo que você deve fazer. Amém. Aleluia. Tópico 1.3. O reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Salmo 2, versículo 8. O decreto divino, escorçado nos versos 7 ao 9, profetiza o ofício real de Cristo. O exercício desse ofício por Cristo está mais detalhado no Novo Testamento. 1. Em relação ao universo, Cristo passa a governar o mundo. Mateus 25, do 31 ao 32. As nações serão reunidas em volta dele. O seu reinado é extensivo à igreja, conforme podemos verificar em Efésios 1, do versículo 22 ao 23. Cristo, como Filho de Deus, assumiria a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra, que está em Isaías 53, versículo 12, e Apocalipse 11, 15. Por fim, aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão o duro juízo. Salmo 2, versículo 9. Aleluia. O Novo Testamento amplia o entendimento do decreto divino mencionado ao conectá-lo com a ressurreição de Cristo. Atos 13, do 32 ao 34, Romanos capítulo 1, versículo 4, Isaías 42, 1, Mateus 3, 17, 17, 5, 2 Pedro 1, 17. Assim é preciso crer em Jesus Cristo como Filho, servo, mas também Rei. August Strong destaca: podemos encerrar nossas considerações sobre o reinado de Cristo com duas observações práticas. Nunca será demais pensarmos na cruz, mas podemos pensar menos no trono. Não teremos Cristo como profeta ou sacerdote, se não o aceitar como Rei. Aleluia, aleluia, meu Deus, aleluia. Isso aqui é uma tópico 1.3 aqui, está falando a respeito de escatologia, né? Sobre o reinado de Cristo, as nações sendo reunidas, os povos sendo reunidos e a igreja triunfando junto com ele, julgando as nações. Aleluia, aleluia. Essa promessa é para a igreja, irmãos. Essa promessa é para a igreja. Essa promessa é para a igreja. E aqueles que não aceitarem o Messias sofrerão juízo. Essa promessa é para mim e para você, que aceitamos. Mas a Bíblia fala que nós temos que ser resistentes até o fim, que dar-te-ei a coroa da vida. E é nesse momento de tanta escassez, é um momento de a gente se juntar, se unir forças. Um cordão de 3 dobras é difícil de se quebrar.
É melhor que estejam dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Não é o momento de a gente fazer como o bom samaritano, como a parábola do bom samaritano. Esperar o mundo acolher aquele que precisa. De passar um levita que ia para a casa do Senhor, passar de largo de uma pessoa que precisava de ajuda. Aleluia. Depois passar o sacerdote, que também estava indo para a casa do Senhor. Aí vem um samaritano. Aleluia. Vamos se conscientizar. Porque o céu não existe divisão. Tem pessoas que acham que o céu é dele. Tem pessoas que falam que professa a Cristo, mas passa na rua e vira a cara para você. Já me entristeci muito com isso. Já questionei muitas vezes isso que acontece. Mas eu fico triste hoje em dia em saber que existem pessoas achando que existe um céu só para ele. Não. Aleluia. A Bíblia fala: seguir a paz com todos. Aleluia. Antes de você santificar, você tem que seguir a paz com todos. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aleluia. 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 Nossa briga, nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Aleluia. É isso que nós temos que ter em mente. Não adianta você achar que vai para o céu se você não tem comunhão com o seu irmão. Aleluia. 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 Os nossos pensamentos têm que estar na cruz. O nosso pensamento tem que estar voltado para a cruz. As nossas atitudes, ela tem que apontar a cruz. Será que quando eu passo na rua, eu vejo meu irmão vir a cara para não falar com ele? Será que eu estou apontando para a cruz nesse momento? Aleluia. Será que o mundo lá fora, ele olha para a gente e vê Cristo em nós nessas atitudes? Não. O reino dividido por si só, ele não subsiste. Se o nosso reino não tiver dividido, se o reino do céu estiver dividido, aleluia, nós sofreremos duro juízo. Aleluia. 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 E esse é o ofício de Cristo. E esse é o ofício de Cristo. Reinar. Reinar. E essa é a nossa função. Reinar com Cristo. Estejam firmes. Estejam firmes, seus lombos cingidos. Aleluia. Com as armaduras, com o capacete da salvação, com a espada da fé. Aleluia. Que possamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir os dias maus. Aleluia. 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 Então nós vimos agora sobre a revolta contra o nosso ungido de Deus. Aleluia. A revolta não é contra você. A revolta é contra o que está em você. O triunfo do nosso Deus e o reinado de nosso Deus. A igreja triunfará e reinará junto com Ele. Aleluia. O tópico 2 vai dizer: o sofrimento do Messias. Aleluia.
encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, Salmo 22, expresso de forma profética e tipológica, é também chamado de Salmo da Cruz. Esdras e Reginaldo escrevem que este salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todas as referências a Jesus Cristo. 2:1. Sujeição e abandono. Cristo sujeitou-se nos piores sofrimentos ao abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22. É perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Cristo abre mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicada aos homens, pois o pecado faz separação entre Deus e o homem. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. Aleluia. 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 Você sofre? Você tem problema? Pare um pouco e pense. Pare um pouco, reflita sobre a sujeição do nosso Senhor ao abandono a qual ele sofreu. Aleluia. Mas isso não foi por causa dele, isso foi por mim e foi por você. Aleluia. O pecado a qual afligia a humanidade, o pecado a qual destruía, através de Jesus Cristo, ele veio nos resgatar. A célula foi rasgada. Aleluia. Aleluia. O peso que era depositado naquela cruz estava o meu e o seu pecado. Aleluia. 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 Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós. A gente vai ver Jesus se despindo da sua glória, se despindo da sua majestade, se despindo de tudo, para se fazer pecador, para levar as nossas transgressões. Aleluia. Aleluia. A gente tem que se alegrar por ter sido resgatado. A gente tem que se alegrar pela qual nós fomos tirados, a opressão de Cristo nós fomos tirados. Aleluia. Mas Isaías 53, versículo 10 vai dizer: todavia ao Senhor agradou o amoeiro, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aleluia. Aleluia. Então nós temos que entender, nós temos que adorar esse Deus, porque Ele se fez pecador pela nossa alma, pela nossa vida. Todo o peso daquela cruz, que estava investido naquela cruz, nós nunca poderíamos suportar. Homem nenhum. E muitas das vezes nos encontramos achando que Deus nos abandonou, achando que Deus está indiferente àquilo a qual nós estamos vivendo. Aleluia. E Ele vai clamar o que diz no Salmo 22: Deus meu, por que me desamparaste? Mas você não está desamparado, você não está diferente nas mãos dEle. Ele tem visto o seu sofrimento, Ele tem visto o que você tem passado. Aleluia. Aleluia. O que fazia separação de você para com Deus, Ele levou sobre a cruz. Ele levou sobre a cruz. Aleluia. Aleluia. E agora você tem paz por causa desse sofrimento, por esse castigo que Ele sofreu. Ele é o castigo que nos traz a paz.
e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado, aleluia, quando voltamos a praticar coisas que não é de agrado ao Senhor. Aleluia, porque Deus agradou Moelo por causa de você e por causa de mim. E aqueles que voltam atrás, ou aqueles que não aceitam aquilo a qual Jesus passou, será investido sobre a vida daqueles que o têm negado. Aleluia, aleluia. Os judeus desdenharam, mas os anjos o adoraram quando Jesus deu esse brado excedente e amargo. Pregado à cruz, vemos o grande Redentor em situação desesperadora e aflitiva. O que vemos, tendo ouvidos para ouvir, ouçando, tendo olhos para ver, vejamos. E ele se agarra a Deus com as mãos e clama 2 vezes: Deus meu, Deus meu. O espírito de adoração era forte no filho do homem sofredor, segundo diz Spurgeon. O espírito de adoração era forte no filho do homem sofredor. Aleluia, aleluia. O nosso espírito tem que ser forte no meio da aflição. É isso que Jesus Cristo está nos ensinando. Ser um verdadeiro adorador. Aleluia. O nosso espírito em meio às aflições, ele tem que ser, a nossa adoração tem que ser maior do que a sua dor e a minha dor. A nossa adoração tem que ser maior do que as aflições a qual nós passamos. Aleluia, porque você não passa sozinho, eu não passo sozinho. Porque o Espírito do Senhor, ele está contigo, está conosco. Você não está sozinho, então o adore em espírito e verdade. O adore com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Aleluia. O espírito de adoração do Filho era maior do que um homem sofredor. A Bíblia vai falar que nossa carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto. Você não sabe a hora nem o dia quando Deus irá vir. Você não sabe a hora nem o momento quando Deus irá te chamar. Pode ser agora, pode ser amanhã. O nosso espírito tem que estar pronto em todo momento. A nossa alma tem que ser uma alma adoradora. O nosso espírito tem que ser de adoração. Aleluia, 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 aleluia. E o que eu acho lindo, que tudo que Jesus faz, Ele nos deixa ensinamentos. Ele nos deixa que é capaz. Ele nos deixa que é capaz. Em meio à aflição, sendo crucificado, Ele pede perdão para uma nação. Aleluia. Ele pede para que o seu pecado não seja carregado sobre aqueles homens. Aleluia. E Ele nos mostra que um homem é capaz de fazer em meio a tanta aflição. Aleluia. Estevão vai proclamar as mesmas palavras, a qual estava sendo morto, apedrejado. Senhor, que não lhe impute esse pecado, proferindo perdão na hora da morte. E aqui vai dizer: o espírito de adoração era mais forte do que um filho sofredor. Aleluia. Em João, aleluia, 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 aleluia. Em Atos capítulo 4. Aleluia.
Aleluia. Perdão. Atos capítulo 5, a partir do versículo 40. João, aleluia, Pedro vai nos ensinar que é possível. Aleluia. 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 E concordavam com ele, chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falasse o nome de Jesus e o deixaram rir. Aleluia. 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 Não era isso não, mas todos os dias. Marquei aqui. Marquei errado. Aleluia. Então a gente vai ver que a nossa adoração, ela tem que ser maior. Ela tem que ser maior do que a nossa dor. Ela tem que ser maior do que os nossos problemas. Ela tem que ser maior do que tudo que nós estamos passando. Aleluia. 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 Porque se nós formos assim, nós somos capazes sim de adorar em meio às aflições. Nós somos capazes sim de adorar em meio às adversidades. Aleluia. Porque nós temos que ter um espírito adorador. Jesus nos ensina assim. Em momentos de tantas aflições, e tanto sofrimento. Aleluia. Ele adorar a Deus, ele adorar o Pai, e ele adorar o nosso Senhor. Aleluia. 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 Meu Deus, que sejamos adoradores em meio à dor. Porque para que sejamos adoradores, aleluia, em meio às aflições, porque Deus se agrada dessas coisas, em meio a tantas lutas, em meio a tantas dificuldades. Aleluia. 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 Meu Deus, Tu és maravilhoso. Ó Deus, fortaleça o Teu povo, Senhor. Fortaleça nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. 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 Era aqui mesmo. E concordaram com ele, chamando os apóstolos, tendo os açoitados. Mandaram que não falassem do nome de Jesus e deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A gente vai ver os apóstolos se achando dignos de ter sido julgados, dignos de ser padecido afrontas pelo nome de Jesus. Aleluia. 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 Aquilo a qual você esteja passando, se ache digno. Se você padece pelo nome do Senhor, se você sofre afronta pelo nome do Senhor, se ache digno por isso. Se ache digno, regozije-se disso, porque Jesus fez isso e mostrou que o homem também é capaz de fazer.
Aleluia. Aleluia. Tópico 2:2. Aleluia. Viste Jesus, o amor incomparável de Deus por nós. É verdade. Aleluia. Tópico 2:2. Zombaria e desprezo. Salmo 22, versículo 6 ressalta: mas eu sou verme e não homem, o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem do completo esvaziamento de si, comprovado que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, do 6 ao 9, quando Cristo assumiu a forma de servo. Aleluia. Quando ele não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando forma de servo. É o que diz em Filipenses 2, 6, 7. Ele se esvaziou, se aniquilou de si mesmo. E continuando a lição, tão desfigurado que nem parecia ser humano, foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por essas declarações em Marcos 10, 33 ao 34, e pela atitude dos outros ladrões da cruz. Aleluia, 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 aleluia. Se aniquilou a si mesmo, se esvaziou de toda a sua majestade. Aleluia, por mim e por você. Aleluia. Nada abala Jesus. Jesus sendo crucificado, que diz em Lucas 23, 39, no meio entre dois ladrões, um vai zombar e o outro vai reconhecer a sua majestade. Ele não repreende aquele a qual zomba dele. Ele não repreende aquele que faz zombaria dele. Aleluia. Mas há aquele que o reconhece. Aleluia. Vai fazer algo além. Ele pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Ele não ligou pela zombaria que o povo zombava dele. Ele não ligou para que aquele outro ladrão zombava dele. Mas o que ele tinha, ele dava. Eu não ligo para a zombação, para nada. Aleluia. E assim Jesus faz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus é o Deus da salvação. Ele é a própria salvação. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqueles que o reconhecem como Salvador, reconhecem que Ele é o caminho, independente da situação a qual esteja, independente da qual situação esteja passando. Ele tem salvação para a tua vida. Basta apenas você reconhecer que Ele é o caminho na sua vida. Basta apenas você reconhecer que Ele é o Deus da sua vida. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas pessoas têm parado por causa de afrontas. Muitas pessoas têm parado por causa de disse-me-disse. Aleluia. Pessoas perecendo, pessoas achando que é alguma coisa, pessoas falando que achando que é algo, se soberbecendo. Ai, quantas pessoas têm caído por causa da soberba, porque é cumprimento da palavra de Deus. Em Provérbios vai dizer que a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. Tantas pessoas caíndo por causa da altivez de espírito. Aleluia. Quantas pessoas sendo abatidas por causa da soberba, sendo destruídas. E Deus, ai meu Deus, e Jesus, aleluia, aniquilou-se a si mesmo, ai, se formando em forma de servo, por amor
a mim, por amor a você. E muitas das vezes achamos que somos alguma coisa. Nós não somos nada. A nossa vida é um nada. E Tiago vai falar o que é a nossa vida. A nossa vida é como um vapor, que ela parece que logo se esvanece. Nós não somos nada. Nada daqui levaremos. Aleluia. Aleluia. Os apóstolos iam entrar no templo. E havia ali, entrava ali Pedro e Tiago, e havia ali um homem coxo a mendigar, a pedir esmola. E ele disse: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Você pode não ter prata, você pode não ter ouro, você não pode ter nada, mas a presença de Deus, o Espírito adorador, ele tem que estar na tua vida e na minha vida, para que possamos fazer a obra de Deus com excelência. O que eu não tenho ouro, mas eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu tenho a cura para você. A cura tem que andar. Aleluia. Os sinais têm que andar assim, que aqueles que crê. Aleluia. 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 Pessoas que já têm andado vazio da glória de Deus. Nós temos que ter. Eu não posso ter arma, eu não posso ter ouro, eu não posso ter prata, mas o que eu tenho que dar. Se eu tenho Jesus em minha vida, eu tenho que dar esse Jesus. Aleluia. Aleluia. Ele é o dono da cura, Ele é o dono da vida. E se nós temos esse atributo, se nós temos Ele, nós também temos esse atributo. Nós também podemos dar vida a outras pessoas, nós podemos oferecer a cura. Aleluia. Mas através do nome de Jesus, aleluia, nós temos tudo. Aleluia. Aleluia. Dionísio, citado por Charles Spurgeon, afirma: verme, assim calcado sob os pés, pisoteado, maltratado, esbofeteado, cuspido, escarnecido e atormentado, de modo a parecer mais como verme que homem. Veja que grande desprezo suportou o Senhor da majestade. Que a sua confusão seja para a nossa glória, que o seu castigo seja para a nossa felicidade divina. Impacta sem cessar esse espetáculo, ó crente, em sua alma. Spurgeon vai dizer que todo o sofrimento a qual ele passou, sendo calcado sobre os pés, pisoteado, maltratado, aleluia. Veja que grande desprezo suportou o Senhor da majestade. Que a sua confusão seja para a nossa glória, que seja o seu castigo para a nossa felicidade. Aleluia. É essa felicidade que nós temos que ter, não pelo sofrimento, mas sim pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tópico 2:3. O sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. O verso 22 dá início de uma declaração pública de que alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo. Hebreus 2, versículo 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão. Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. Aleluia. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Tão satisfeito que chamam os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados irmãos. Aleluia.
O sofrimento, a afronta não deixou, não impediu que Jesus cumprisse a sua missão. Aleluia. E também esse sofrimento a qual a gente passa, você passa, eu passo, ele não pode impedir a qual a missão que Deus colocou em nossas mãos, de pregar e anunciar o Evangelho. O anúncio e o louvor não poderá ser abafado pelo nosso sofrimento, e ele verá todo o nosso sofrimento. Ele está vendo o seu sofrimento, ele está vendo o seu sacrifício e fica satisfeito pelo que você faz. Aleluia, 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 aleluia. Não se importe com essas afrontas. Deus colocou algo nas suas mãos, tem te prometido muitas coisas. Aleluia, se agarre a elas e prossiga para o alvo. A maior dificuldade de nós mantermos os olhos no alvo, porque se nós tirarmos o alvo da nossa frente, nós iremos sucumbir. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele andou sobre as águas. Aleluia. Quando ele viu o vento, quando ele viu o mar se levantando, ele começou a afundar. E isso acontece na minha e na sua vida. Quando nós deixamos as aflições, quando nós deixamos os escarnecedores, os zombadores dominar a nossa vida, a gente passar a olhar, nós deixaremos de ser santificados. Aleluia. E ainda que haja zombadores, e ainda que haja escarnecedores, contudo, também há santificados irmãos. E eu sei, e eu creio, que você é santificado, que você é irmão, e que você irá morar no céu. Aleluia. Jorge Guthrie escreveu sobre a criação do Salmo 22 em Hebreus 2,12. Como ponto da virada do Salmo 22, o verso 22 faz ressoar uma forte nota de vitória resultante do sofrimento, e isso se harmoniza com a confirmação de Cristo na ressurreição e exaltação. O fato dele fazer uma proclamação aos seus irmãos fala de proximidade do relacionamento, assimilado no termos irmãos em 2:11. Essa proximidade é também comunicada pela expressão no meio da assembleia. Não se trata de uma proclamação dos céus, e sim da terra. Assim, Salmos 22 tem efeito de reforçar a solidariedade do Filho com as pessoas que ele veio salvar. Aleluia, 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 aleluia. Salmos 22:2. Aleluia. Salmo 22:22 vai dizer o seguinte: vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós descendência de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, descendência de Israel. Porque, versículo 24, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, ouviu. Aleluia, 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 aleluia. Toda a sua aflição, toda a sua dor está nua e patente diante do nosso Senhor. Ele te ouve em meio a essas lutas. Aleluia. E isso tudo não pode atrapalhar a sua missão. Não atrapalhou a dele, não vai atrapalhar a sua. As aflições a qual sofremos, as perseguições a qual sofremos, é para nos fortalecer cada vez mais, é para nos ajudar a nos impulsionar. Não é para te parar, é para te impulsionar,
E aqui vai dizendo para você não estar preocupado, porque Ele está vendo tudo aquilo que você tem passado. Ele vem com bálsamo nessa noite para a sua vida. Ele vem com refrigério na sua alma, que Ele é o único que pode trazer o refrigério para a nossa alma. Salmo 23, que vai dizer: aleluia, aleluia, guia mansamente as águas tranquilas, refrigera a minha alma. Aleluia. Ele é o único que pode trazer refrigério para a sua alma nessa noite. Então esteja sempre firme e constante, que você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa, na sua família. Aleluia. Aleluia. Tópico 3. O sacerdócio real, os salmos missionários. Estudadas as questões relativas às profecias, o sofrimento do Messias e o seu sacrifício, conforme Salmos 2 e Salmo 22. Cabe destacarmos alguns pontos frisados nos Salmos 67, 110 e 117. O sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O Salmo 110, versículo 4, informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5, 6, de acordo com Matthew Henry. Melquisedeque foi sacerdote no seu trono, e também o Cristo é Rei de justiça e Rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4,15. Sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima do céu. Aleluia. Então a gente vai ver aqui um sacerdócio eterno. Aleluia. Sem sucessão. Aleluia. 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 Comentário bíblico da NVI, Antigo e Novo Testamento, traz o seguinte subsídio. A partir de Gênesis 14, é inegável que haja subsimbolismo o nome Melquisedeque, pode ser traduzido por Rei de Justiça, em forte contraste com o rei de Sodoma, cujo nome era Bera. Aparentemente significa em ou no mal, assim como também Birza significa em ou na iniquidade. Independente do sentido e da função original desses nomes, Sodoma estava condenada, como sabemos, mas Jerusalém, que não aparece em outra passagem de Gênesis, tinha promessa de um grande futuro com a cidade, da escolha e da presença de Deus. Era totalmente apropriado, portanto, que o ancestral do povo de Israel estivesse debaixo da bênção de Deus, que já era reverenciado em Jerusalém. Se então Abraão representa o povo de Israel, Melquisedeque representa o futuro rei davídico. Salmo 110, versículo 4. Hebreus 7, embora destaque mais o sacerdócio do Melquisedeque, reconhece corretamente o seu status superior em comparação a Abraão. Assim, Gênesis 14 prefigura o reinado de Davi e de seus descendentes. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Jesus, ele não descendia das tribos de Davi. Portanto, pela lei, ele não poderia ser sacerdote. Mas o sacerdócio de Cristo não foi feito pela lei, mas segundo a virtude da vida incorruptível e perfeito para sempre. Para que houvesse um sacerdote que não fosse da tribo de Levi, a lei precisaria ser mudada. Porém, Jesus Cristo, o escritor explica que todo sacerdócio pela lei era temporário, pois Cristo, ele é o último e supremo sumo sacerdote. Aleluia. 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 Assim como Melquisedeque, ele não veio de uma linhagem sacerdotal, não veio da tribo de Levi. Aleluia. Mas ele era sacerdote segundo uma vida incorruptível. Aleluia, perfeita. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Sacerdote. O último e supremo sacerdote. Aleluia. Aleluia. Salmos 3, tópico 3:2. Os salmos missionários. Após destacarmos os salmos diretamente relacionados às pessoas e características de Cristo, compete observarmos que o Salmo 67, 117 estabelece um dever missionário. Assim, o livro dos Salmos nos convoca não apenas para conhecermos a pessoa de Jesus Cristo e sua obra, mas por causa disso clamarmos a Deus por misericórdia e bênção, sem, contudo, ignorarmos o propósito de Deus em abençoar todas as nações. Salmos 67, 2 e 117, 1, como revelado a Abraão em Gênesis 12, 3. O texto de Salmos 6, 7 revela os 6 propósitos para que o verso menciona o caminho e salvação, a vontade de Deus, o padrão divino, para que o nosso viver e a tão grande salvação. Há uma interessante sequência. Somos abençoados para que a vontade de Deus e a sua salvação também sejam conhecidas por todas as nações. Assim o Senhor será adorado por todos os povos. Aleluia. 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 Os salmos missionários 67, 117 vai estabelecer essa obra, que quando a gente clama a Deus por misericórdia, nós não podemos ignorar os propósitos de Deus de abençoar as nações. Nós temos que abençoar as nações, abençoar a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa rua. Aleluia. Esse é o nosso propósito. Essa é a nossa missão. Nós somos um verdadeiro missionário. Nós temos que ser missionário em todo instante, com a nossa vida, com a nossa fala, com as nossas atitudes. Nós temos que ser missionários. Nós temos que clamar a Deus pela nossa vida, mas sem esquecer que há pessoas precisando também de ouvir desse Deus. Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus, o padrão divino para o nosso viver e a tão grande salvação. Aleluia. Aleluia. Esse é o nosso padrão que nós temos que viver para experimentar essa grande salvação. Muitas pessoas já têm deixado isso de lado. Muitas pessoas têm deixado de ser um missionário. Pessoas morrendo, pessoas sendo afligidas. Muitas das vezes por falta de uma oração da igreja, uma oração por fazer. Pessoas preferindo viver no conforto do mundo do que na perseguição da igreja. Ah não, passar por isso não. Oh, nada. Passar isso para isso por quê? Por que eu vou sofrer assim? Não. Aleluia. Mas a Bíblia fala que aquele que perde sua vida por amor dele, o achará. Aleluia. Meu Deus, que coisa linda. Que possamos ser uns adoradores, verdadeiros adoradores. Que possamos ser cumpridores da palavra. Que possamos ter em nossa vida um coração missionário. Porque Jesus o foi assim. Derek Kidner comenta sobre Salmo 67:2. A primeira coisa a transbordar da bênção, que é o propósito que é do próprio Israel, será expandir do conhecimento que leva à vida. A esperança essa foi realizada maravilhosamente ao serem produzidas as Escrituras, cuja obra dupla de comunicar a verdade e a salvação se resume não somente aqui, como também em 2 Timóteo capítulo 13, no versículo 15 e 16. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa a transbordar da bênção, que é do próprio Israel, será expandir o conhecimento que leva à vida. Aleluia. A bênção que está sobre você,
a bênção que está sobre a sua casa, a bênção que está sobre a sua família, ela tem que transbordar, ela tem que expandir, para que leve vida àqueles que estão mortos. Aleluia, aleluia, aleluia. Tópico 3:3. Que todos os povos louvem ao Senhor. O Salmo 117, segundo Kidney Champion, faz parte do grupo de salmos identificado como Salmos Hallel, louvor, 113 a 118. Salmo 117 é o menor de todos, contudo é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos. São dois os motivos apresentados: benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. A ênfase recai sobre o caráter de Deus e não nos seus feitos. Em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado, quando os feitos humanos é interessante refletirmos sobre o caráter, a essência. Deus é amor e fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido e enfatizado aos gentios. Romanos 15, versículo 11. A Bíblia King James vai dizer: Paulo faz questão de citar esses salmos para lembrar que os gentios, todos os não-judeus, que a salvação deles e de todas as pessoas da terra, assim como a consequente glorificação universal do Senhor, fora planejada por Deus desde a fundação dos tempos. Aleluia. Então nós temos que o adorar, nós temos que buscar esse Deus, que a nossa adoração tem que ser pelo caráter de Deus e não pelos seus feitos. Isso implica dizer que nós temos que buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Aleluia. E a Bíblia vai dizer em João, nós temos que ser, nós temos que ser esses adoradores, nós temos que ser essas pessoas que buscam, que louvam o Senhor em todos os momentos, todas as nações, todos os povos. Nós temos que ter vários motivos, nós temos N motivos. Se a gente for parar para pensar, para analisar o que Deus tem feito na nossa vida, a gente vai ver que nós temos negligenciado, nós temos deixado de adorar Ele como tem que ser adorado. E aqui vai nos ensinar, para nós concluirmos, vai nos ensinar a como Deus quer nos encontrar. Em João capítulo 4, no versículo 23 e 24 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, e o que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura tais que assim o adore. Deus é espírito, e o importa que os adore. Aleluia. Seja verdadeiro na sua adoração, seja verdadeiro naquilo que você faz, seja verdadeiro naquilo a qual você abençoa. Em momento há tantas coisas acontecendo, a gente vê pessoas fazendo algo e postando em redes sociais. Aleluia. A glória não é dele. Se eu faço para a glória de Deus, eu não me exponho. Aleluia. Aleluia. O que salmões de direita face, que a esquerda não saiba. Aleluia. 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 Nós temos que adorar o Pai em espírito e em verdade. Temos que ser verdadeiro na nossa adoração. Nós temos que ser verdadeiro no nosso louvor. Nós temos que ser verdadeiro no nosso falar. Nós temos que ser verdadeiro no nosso proceder. Aleluia. Será que se Deus nos procurar agora, será que se Deus sair à procura agora dos verdadeiros adoradores, não nos adorando em espírito e em verdade? Será que nesse momento minha mente, meu coração está voltado para adorar o Senhor? Será que realmente eu estou sendo um verdadeiro adorador?
Será que realmente eu estou me sacrificando ao Senhor em espírito e verdade? Ou estou fazendo aquilo para apenas agradar os homens? Não faça tal coisa. Não faça tal coisa. Mas vale agradar a Deus do que agradar os homens. Aleluia. Pedro e Tiago era proibido, como foi falado em Atos. Mas Deus tem a salvação, Ele tem tudo para te dar. Ele te dá o sustento diário, Ele te dá o fôlego de vida, Ele te dá as bênçãos caídas do céu sobre a sua e sobre a minha vida. Aleluia! 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 Seja fiel. Seja fiel a Deus. Aleluia. Seja fiel a Ele. Eu adore. Eu busque. E aqui em João 4, ele é bem redundante. Mas a hora vem. E agora é. A hora é agora. Aleluia. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai o procura os tais, e assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, aleluia. Seja um verdadeiro adorador, seja um verdadeiro doador. Se doe para a obra, mas que seja de verdade. Que seja de verdade, porque Deus se agrada. Aleluia, aleluia. E a conclusão vai dizer: louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Aleluia. Que sigamos e prossigamos em fidelidade, em espírito, revestido no poder do Espírito Santo, dentro dessa missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra. Que Deus abençoe a tua casa. Que Deus abençoe a tua família. Que Deus faça prosperar a obra das suas mãos. Que tudo aquilo que você tem feito para a obra de Deus, rapaz, não esperando nada do homem, que Deus venha fazer prosperar. Que Deus venha fazer multiplicar. Aleluia. Que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Aleluia. 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 Deus falou com você? Pois tem falado comigo tremendamente. Aleluia. Então chegamos ao término de mais uma lição. Aleluia. Caramba. Aleluia. Chegamos ao término de mais uma lição. Que Deus possa abençoar a cada um. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa dar uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, uma noite de resposta naquilo a qual você tem buscado. Que Deus venha estar em tudo. Que Deus possa abençoar poderosamente. Amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Agora vamos estar orando para terminar.
Quero agradecer a todos que puderam estar conosco, ouvindo da parte de Deus. É muito bom, os ensinamentos é muito bom, que nos fortalece cada dia mais. Que Deus abençoe a cada um e feche os vossos olhos para a gente estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, que Deus poderosamente tem falado às nossas vidas. Senhor Deus, meu Pai, graças nós te damos. Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado, Pai, pelo teu ensinamento, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa, Pai, encontrar guarita, Pai, nos nossos corações. Que a tua, Pai, que os teus olhos, ó Pai, estejam atentos, Pai, à nossa vida, ó Pai. Que os teus ouvidos, ó Pai, estejam inclinados para nós, para ouvir o nosso clamor, ó Pai. Ó Pai, bendito eu tenho a igreja, ó Pai, que tem clamado, ó Pai, uma igreja que tem clamado o Abba, Pai, Senhor. Pai, bendito que o Senhor, Pai, venha ser com cada um, Pai. Dê uma noite abençoada, ó Pai, de sono restaurador. Que o Senhor, Pai, possa ser com ele, ó Pai. Pai bendito, frustra, ó Pai, o plano, ó Pai, do inimigo, ó Pai, das nossas almas, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e também dos nossos irmãos e a família dos nossos irmãos, Senhor. Abençoe, ó Pai, a todos nós, ó Pai. Nos guarde, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja e todos possam de jejum.